quinto ano. Vamos lá para mais uma aula de hoje de história. Peço desculpa não ter mandado mais cedo, porque estou me sentindo muito bem, mas deu uma melhorada agora à tarde, então vamos lá. Nós vamos falar sobre o período democrático, no capítulo 8 aí do nosso livro. Vamos aí acompanhar a leitura. Após o fim do Estado Novo, entre 1946 e 1964, o Brasil passou por um período em que prevaleceu a democracia. E o que é democracia? Vocês lembram o que é democracia? Democracia é que nós, o povo, é quem escolhe o nosso representante. Assim como vai ter eleições esse ano, nós temos lá a data para ir votar, então o povo é quem escolhe o representante que vai governar aí. Então, democracia é isso. O povo escolhe, está na mão do povo escolher quem vai governar o nosso país. Nessa época em que foi construída a cidade de Brasília para ser a nova capital federal, nosso país passou por diversas transformações políticas, culturais e sociais. E por que está dizendo aí que é para ser a nova capital federal? Porque antes de Brasília, já existiam aí, nós já tivemos duas capitais aí, que foi Salvador e o Rio de Janeiro. Então nós vamos falar sobre a volta da democracia. Em 1945, Getúlio Vargas sofria com a pressão da oposição e foi obrigado a renunciar. Com o fim do Estado Novo, foram marcadas novas eleições para o mês de dezembro, estabelecendo-se a democracia no país. Como nós falamos aí no início do vídeo, democracia é a forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pela maioria do povo por meio das eleições. Vamos estar sublinhando isso aí. Nessas eleições, o candidato Eurico Gaspar Dutra, que foi apoiado aí por Vargas, foi eleito para a presidência. Em seu governo, no ano de 1946, Dutra aprovou uma nova Constituição para o Brasil, que seria, a Constituição. Nessa Constituição, nós podemos dizer que são leis que diz como o país vai ser governado, como vai ser a administração. E nesse documento ficaram determinados o fim da censura, o restabelecimento do voto secreto e direto e a garantia dos direitos trabalhistas foi mantida. Vargas retorna ao poder. Nas eleições de 1950, Vargas se candidatou à presidência. Foi eleito e voltou a governar o país. Que na eleição anterior, apesar de não ter sido eleito, mas ele estava por trás aí do candidato, Eurico Gaspar Dutra. E nesse segundo período em que esteve no poder, Vargas adotou medidas de incentivo à industrialização do país. Diversas empresas que ainda funcionam nos dias atuais foram criadas, como no caso da Petrobras e do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. A oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse. Para que ele renunciasse novamente. E o que aconteceu? Com isso, ele não estava aguentando a pressão da oposição e ele acabou se suicidando. E a sua morte causou grande comoção nacional. Já aqui na 249, nós vamos falar sobre o Brasil nos tempos de JK. Nas eleições presidenciais de 1955,
o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Conforme dizia JK, seu governo tinha a intenção de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Assim, ele resolveu dar continuidade à industrialização do país, emprestando inclusive dinheiro de outros países. Nessa época, os investimentos de maior destaque foram nos setores da indústria de transportes e de produção de energia. JK também pôs em prática os planos de construção de uma nova capital para o Brasil, que aí teve início, então, o planejamento da cidade de Brasília, onde seria a nova capital do Brasil. E quem construiu Brasília? Porque para fazer essa construção eles tiveram que contratar milhares de pessoas. Então, para trabalhar nas obras da nova capital, foram contratadas milhares de pessoas. Esses trabalhadores, que vieram sobretudo dos estados do Nordeste brasileiro, ficaram conhecidos como candangos. Está sublinhando aqui. Esses trabalhadores... Ai, desculpa aí, gente. Como o local das obras não tinha infraestrutura suficiente para abrigar tantas pessoas, os candangos viviam em condições bastante precárias. E como que eles viviam aí? Suas moradias eram improvisadas e sem conforto. Além disso, como no planejamento previa inúmeras obras em um curto período de tempo, os candangos trabalhavam longas jornadas. Então, além de não terem... Desculpa aí, gente. Além de não terem aí a moradia era improvisada, eles também trabalhavam por longas jornadas. E aí aqui nós temos aqui a imagem de uma pensão para abrigar os candangos, aí, os trabalhadores, na época da construção de Brasília. Ao final das obras, a maioria dos trabalhadores permaneceu vivendo próximo a Brasília, nas chamadas cidades satélites. Na página 251, vocês têm aí algumas atividades para estarem fazendo. Mas vamos voltar só aqui. A gente está sublinhando aí, com a volta da democracia, nós estamos sublinhando alguns candidatos, que foram eleitos aí. Aqui, ó. Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, que foi eleito à presidência em seu governo no ano de 1946. Aí aqui, em 1950, nós tivemos aí Getúlio Vargas na presidência. Ele voltou à presidência. E aqui na página 249, no ano de 1955, o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Então essa foi a nossa aula de história de hoje, onde nós falamos um pouquinho sobre o período da democracia. Tchauzinho e até o próximo vídeo.